Então, né, depois desse aspecto, nós vamos ver a parte funcional, a parte da excitação muscular. O que é que vai acontecer com a ativação da unidade motora? Mas nós vamos fazer agora, né, um intervalinho para a gente beber uma água, tomar um café, né, fazer um descansinho para a gente poder dar continuidade nessa parte funcional, ok? Né? Então vamos, agora são 10 horas, ou 11 horas, a gente volta 11h10, tá certo? Ok, professor.
Olá, turma. Vamos retornar à nossa atividade? Então, vejamos o seguinte. Agora, o que vai nos interessar é discutir fundamentalmente o processo inicial aqui, motoneurônio, seu axônio e a sinapse que ele vai fazer com a célula muscular. Então, esse é o mecanismo, de excitação muscular. Então, como o motoneurônio vai excitar, o músculo? Essa é a função primordial da unidade motora, certo? Então, vejamos como esse processo ele vai ocorrer. Então, vamos dar uma olhada na unidade motora, nessa junção que nós chamamos unidade motora, que também ela pode ser conhecida como placa motora. Ok? Então, o que é que eu tenho? Esse aqui é o axônio do motoneurônio. Esse axônio ele é mielinizado, tá? Então, eu tenho aqui o axônio, a bainha de mielina, o que significa que o potencial de ação, a transmissão do potencial, a condução do potencial de ação, aqui, pelo axônio do motoneurônio, é uma condução saltatória bastante rápida. Isso é o que leva, por exemplo, que vocês vão ver muito isso na clínica, em neurologia, as doenças desmielinizantes vão ter alteração motora. Claro que eu tenho doença desmielinizante exclusivamente sensorial, ou só motora, ou motora e sensorial. Mas boa parte das doenças desmielinizantes, ou seja, em que eu tenho uma bainha de mielina, ela é lesionada, isso implica que a condução do potencial de ação ela vai ser mais lenta. Se ela é mais lenta, a funcionalidade da junção neuromuscular ou da placa motora vai ficar prejudicada. Então, tem uma perda da funcionalidade. Então, eu tenho aqui a porção terminal do axônio. Então, isso aqui é a porção terminal do axônio. Eu tenho todo aqui o processo do sarcolema. Aqui, nessa porção terminal, ela é rica em vesículas sinápticas. Essas vesículas sinápticas elas vão estar ricas do neurotransmissor da acetilcolina. Então, a acetilcolina é o neurotransmissor que vai ser liberado aqui. Eu tenho muita mitocôndria, a liberação e a síntese dessa acetilcolina ela depende de síntese de energia, então por isso que eu tenho muita maquinaria de produção de energia aqui, e aqui a terminação do axônio. Aqui na estrutura muscular, eu vou ter os receptores para acetilcolina, então esses receptores, a acetilcolina se ligar, eles vão mudar a sua conformação, e vai ter um influxo de sódio. Então, vejamos aqui a junção. Eu tenho aqui representando duas terminações axonais. Eu tenho representando aqui o vesícula sináptica com o neurotransmissor, a acetilcolina. Isso aqui, quando chega o potencial de ação, o que ele vai fazer? Ativar os canais de cálcio, dependendo de voltagem. Esses canais de cálcio, dependendo de voltagem, quando eles são ativados, e há um influxo de cálcio para dentro aqui da terminação do axônio, do axônio do motoneurônio. Isso vai ativar as proteínas que estão aqui na membrana das vesículas, que se juntam, se fundem e libera o neurotransmissor, que é a acetilcolina. A acetilcolina, então, ela vai se difundir e vai se ligar aos receptores das acetilinas que estão na membrana muscular. Ok? Então, aqui eu tenho uma microfotografia. Então, isso aqui é de uma placa motora, de uma junção neuromuscular. Veja, aqui isso aqui são uma miofibrila. Isso aqui é um sarcômero, certo?
Então, daqui eu tenho, ó, aqui, linha Z para linha Z para linha Z, o outro sarcômero. Elementos finos, filamentos grossos. E aqui a zona H e etc. E aqui, ó, isso aqui é dentro da célula. E aqui eu tenho a terminação do meu axônio, certo? Aqui é a terminação do meu axônio, uma grande quantidade de vesículas, né, contendo, né, a acetilcolina, tá? E aqui são as terminações, e imaginando dentro da fibra muscular. Então, isso aqui é representando, né, a molécula, o receptor da acetilcolina. Na verdade, aqui eu tenho uma ligação, né, da acetilcolina com o receptor. Então, quando se liga, ele muda a sua conformação. Então, essa estrutura proteica muda a sua conformação. É preciso ter a ligação de duas moléculas de acetilcolina, não só de uma, como está aqui representado, para que ela mude essa conformação e, com isso, permita um influxo de sódio. Esse influxo de sódio, então, vai gerar, né, uma despolarização local. E essa despolarização local nós vamos chamar de potencial, né, de placa motora, ou só potencial de placa, né? Então, esse aqui é o potencial de placa, ele não é um potencial de ação. Então, ele é um potencial local. Né? Aqui está uma estrutura de microscopia, né, de extração de raio-x, né, na posição em repouso, fechada, duas moléculas de acetilcolina se ligam, muda sua conformação, promove, né, influxo de cálcio, ou de sódio, né, na junção neuromuscular. Professor, pode repetir a Diga. parte da ligação da acetilcolina na fibra muscular? Tá. Então, quando eu libero, né, a acetilcolina pela terminação do axônio, vou liberar um conjunto de acetilcolina, certo? Então, cada molécula de acetilcolina, ela pode se ligar aos seus receptores. Os receptores estão localizados nas proteínas, são as proteínas transmembrana. Então, eu tenho aqui a proteína transmembrana, tá aqui a estrutura dela, tá? Ela tem aqui várias partes moleculares e ela tem regiões que são altamente, né, específica para a ligação das moléculas de acetilcolina. Então, há duas moléculas de colina, quando elas se ligam, então vai se ligar uma aqui, uma outra aqui. Então, a acetilcolina ligada aqui faz com que haja uma mudança na conformação dessa proteína. Essa mudança na conformação dessa proteína faz com que haja a possibilidade de entrada de sódio. Porque aqui, esse receptor, ele é um canal de sódio dependente do ligante. E o ligante é a acetilcolina. Então, quando duas moléculas de acetilcolina, quando os dois sítios de ligação para a acetilcolina estão ocupados, a proteína muda a sua conformação ao influxo de sódio, e esse influxo de sódio gera uma alteração local na membrana, na polaridade da membrana, que é uma despolarização local ou um potencial de placa motora. Ok, obrigada, professor. Então, o que está acontecendo em repouso? Mesmo em repouso, né, a terminação do axônio fica liberando pequenas quantidades de acetilcolina. Então, mesmo em repouso, eu tenho uma pequena quantidade de potencial de placa ocorrendo, certo? O que vai acontecer é que esse conjunto de potenciais de placa, né, então aqui eu tenho vários, né, receptores, então eu tenho aqui o receptor aqui, receptor aqui, receptor aqui. Então, esses receptores todos são receptores, são o quê? São canais de sódio dependentes de ligante, são receptores da acetilcolina. Eles não têm a capacidade de gerar potencial de ação, mas de gerar, né, o potencial local. A questão é que esse canal aqui, ele vai gerar, então, a entrada de sódio, ele entra de sódio e despolariza, né? Então, o que é que eu tenho? A acetilcolina, ela vai se ligar ao seu receptor, muda a conformação, abertura do canal, há um influxo de sódio, também pode ocorrer um influxo de potássio, isso gera um potencial local, que é o potencial da placa motora. Esse potencial da placa motora
né, eles se somando, e ele chegar até o limiar, ele vai gerar o quê? Uma ativação de canais de sódio, dependendo de voltagem, aqui representado. Então, isso aqui é um canal de sódio dependente do ligante, que é a acetilcolina. Aqui é um canal de sódio dependente de voltagem. Então, se a somatória desses canais, desses potenciais de placa, atingir o limiar nesta região, onde tem canal, né, de sódio dependente de voltagem, ele muda essa conformação, eu tenho um influxo de sódio gerando uma despolarização e potencial de ação. Então, aqui na membrana da célula, sarcolema, inclusive pelos túbulos T, é rico, né, em canais, né, de sódio dependente de voltagem. Então, aqui, em síntese, eu tenho, né, a minha terminação do meu axônio, vem um potencial de ação, ativa os canais de cálcio, entra, né, cálcio, ativa as vesículas, libera a acetilcolina se liga aos receptores, né, abre canais de sódio dependente de voltagem, ou dependente de ligante, entra sódio, despolariza localmente, que é o potencial da placa motora, isso se soma, aí ativa os canais de sódio dependente de voltagem, ativou os canais de sódio dependente de voltagem, o potencial de ação ele vai se propagando por toda a membrana celular. Essa acetilcolina que é liberada aqui, ela vai ser degradada pela acetilcolinesterase, uma enzima que está aqui na parte, né, da membrana muscular. Então, essa enzima, ela degrada a acetilcolina. E aí, a acetilcolina pode degradada, o seu substrato, né, a colina, pode ser reutilizada para refazer nova, né, acetilcolina, né, no neurônio motor. Professor, você pode repetir como acontece a ativação dos canais de sódio dependente de voltagem? Eu não entendi. Tá. Então, vejamos, né, numa situação que eu vou ter o seguinte. Aqui, né, você entende que eu tenho o canal, né, da acetilcolina, que é um canal de sódio dependente de ligante. Se eu for olhar o potencial aqui, o potencial está aqui, né, menos 65, vamos dizer isso. Quando ele abre e entra, né, sódio para dentro da célula, é um canal, né, que é um canal de sódio dependente do ligante. Ele tem uma cinética lenta, entra pouco sódio e despolariza, tem uma despolarização local, só o potencial, né, local. Então, esse aqui é um potencial de placa que ocorreu no canal, no receptor da acetilcolina, porque ele abriu. Só que se isso aqui tiver uma amplitude aqui nesta região, aqui tudo, eu estou tendo vários potenciais, né, locais. Esses potenciais locais, eles se somam. Se eles chegarem até essa região aqui, ou essa região aqui, que tem canais de sódio dependente de voltagem, né, e chegar ao limiar, o que é que vai acontecer? Eu tenho aqui, então, ele vai disparar aqui os potenciais locais. Se chegou no limiar, abre os canais de sódio dependente de voltagem. Ao abrir os canais de sódio dependente de voltagem, né, que é um canal que tem uma cinética rápida, em um influxo de sódio, despolariza e depois repolariza. Entendi, obrigada. Então, aqui, né, por exemplo, o que a gente tem? Né? Eu tenho aqui, ó, o potencial de placa, né, que é o potencial provocado pelo influxo de sódio do receptor da acetilcolina, né? Atingiu o limiar, né, gera o potencial de ação. Esse potencial de ação ele vai poder se propagar por toda a membrana muscular, pelo sarcolema, porque em toda a membrana, todo o sarcolema, você tem canais de sódio dependente de voltagem. Então, esses canais de sódio dependentes de voltagem, eles vão ser, né, importantes para ter a propagação do potencial de ação. Veja, né, isso aqui na situação normal. Se eu uso o curare ele vai bloquear os canais de sódio dependente de voltagem. Então, eu vou ter a liberação da acetilcolina. A acetilcolina ela vai ativar os canais, né, ou seja, os seus receptores, ela se liga ao receptor de acetilcolina, que é um canal de sódio, né, dependente do ligante. Esse canal de sódio ele abre, entra sódio, né, mas entra pouco sódio, gera apenas o potencial local
que é o potencial de placa motora, não chega a atingir o limiar, não atinge o limiar, o que é que vai acontecer? Né? Não tem potencial de ação. Então, o curário vai bloquear, né, a junção neuromuscular. Está aqui nas 3 Professor, condições. Diga. rapidinho, a disposição dos canais de sódio, tanto o de acetilcolina como dependendo de voltagem, é aleatório ou é daquele jeito que estava lá mesmo? Tipo assim, são mais separados, um em cima, outro embaixo da fenda? São mais separados. Então, assim, os canais de sódio, né, da acetilcolina, eles estão só aqui, ó, só na placa motora. Isso aqui é uma coisa assim isolada, entendeu? Isso aqui é uma sinapse bem isoladinha. Aqui eu não tenho canais de receptores para acetilcolina. Aqui eu tenho canais de sódio dependendo de voltagem. Aqui eu não tenho canais de sódio dependendo de voltagem. Certo? Então aqui eu gero só potencial local. Tá? Então tem essa separação. Então o que você tem é essa definição. Aqui eu promovo o potencial local se propaga, né? E se chegar nessa zona, como semelhante ao neurônio, como se fosse o cone de implantação do axônio, que é a zona de disparo. Então, nessa região aqui, eu tenho uma grande concentração de canais de sódio dependente de voltagem, e disparou um, aí dispara o outro, e a, né, propagação por toda a membrana, né, muscular, todo o sarcolema. Beleza, obrigado. Então, aqui nessa Professor, situação... Diga, uma pode falar. dúvida. Só para repetir, o senhor falou que a Curare, ela bloqueia os canais dependentes de ligante ou de voltagem? É de ligante, Ah, tá certo, obrigada. tá? Os canais da acetilcolina. Então veja, Espera, aqui... professor, Diga. de ligante, mas ele não permanecia havendo o potencial local e só bloqueava de ação? Não sei. Não, desculpe. Na verdade, ele vai bloquear o ligante, certo? Aí eu vou ter menos potenciais locais. O potencial local que vai ser gerado não vai ser suficiente para gerar o potencial de ação. Ah, ok. Obrigado. Certo? Professor, Então, eu fiquei me confuso agora. Tem como recapitular essa parte de que tipo de Tá. canal que vai bloquear de fato? Tá, então imagina o seguinte, essa figura aqui, ó, tá? Eu tenho aqui a situação A, tá? Certo? Então, nessa situação A, eu liberei, vamos dizer, né, sem acetilcolina, tá? Nessa situação A. Liberei sem acetilcolina e gerei esse potencial local aqui. Não chegou ao limiar, certo? Então, eu tive aqui só um potencial local, ok? Aí chegou aqui, porque o indivíduo aqui, agora eu dei um estímulo grande, ativando lá o motoneurônio muito, liberou agora 200, né, acetilcolina. Aí gerou um potencial local, né, um potencial de placa, que atingiu o limiar, aí, puf, gerou o potencial de ação, certo? E esse potencial de ação que gerou, ele vai se propagar por toda a membrana, né, muscular. Nessa situação aqui, eu tenho, né, vou liberar agora novamente, né, 200 acetilcolina, certo? Mas a questão aqui, do 200 acetilcolina que eu estou liberando, né, 150 receptores de acetilcolina vão estarem bloqueados. Eu vou ter só 50, então o potencial de placa agora vai ser menor, não atinge o limiar. Veja que ele foi menor do que nessa situação aqui, porque aqui eu teria, né, uma parte dos receptores para acetilcolinas bloqueados. Certo? Ficou claro? Tá, deixa eu só ver se eu entendi. Então, bloqueia os canais dependentes de ligante, que no caso é a acetilcolina, e aí o potencial de placa não se torna um potencial de ação. E aí é por isso que não vai ter uso dos canais dependentes de voltagem. Se eu bloquear todos os canais, né, todos os receptores de acetilcolina, eu não vou ter nenhum potencial de placa. Se eu bloquear parcialmente, o meu potencial de placa vai ter uma amplitude pequena e não vai atingir o limiar. Certo? Certo. Então, no caso, a Curare
bloqueia os potenciais dependentes de ligante. Aliás, os potenciais não, os canais, perdão. Os canais, isso. Então, assim, quando eu estou fazendo uma cirurgia, eu preciso fazer um relaxamento muscular. E aí é o seguinte, eu não vou, né, bloquear o motoneurônio. Então, eu vou bloquear o meu receptor, certo? O meu receptor para acetilcolina. Então, o meu motoneurônio ainda está ativo. Mas agora, os receptores para acetilcolina, eles vão estarem bloqueados. Então, o grau de relaxamento muscular vai depender, né, da quantidade de bloqueador, né, do receptor da acetilcolina que eu vou usar. Se eu usar uma dose, né, grande, né, dessa substância, ele vai bloquear totalmente. Aí eu tenho paralisia total. Se eu bloquear, né, parcialmente, aí eu vou ter menor amplitude dos potenciais de placa motora, e aí para poder, né, ter um potencial de placa motora suficiente para gerar um potencial de ação, eu tenho que ativar muito, né, o meu motoneurônio para superar, né, esse bloqueio. Professor, os medicamentos que são relaxantes musculares são com base nisso aí também? Alguns são, outros são, né, de função central. Tá certo. Certo? Eles bloqueiam, né, os motoneurônios lá em cima. Os relaxantes musculares que você vai ter, né, de ação periférica, vai agir na junção neuromuscular, ou os centrais. Os centrais, geralmente, são, né, também eles promovem também, né, uma anestesia, né, geral, né, porque não só agem sobre, né, os motoneurônios superiores, mas também dos outros neurônios, então você diminui os níveis de consciência.